Pessoal, seguinte, nós estamos começando o primeiro episódio do Conexões Pedagógicas e é uma satisfação enorme nós começarmos esse episódio, começarmos esse projeto, esse trabalho, por quê? Porque dentro desse canal a gente vai falar de educação. A gente vai falar de educação de forma séria, mas também através de conversas, porque para muitas pessoas a educação é o trabalho, é algo sério a ser discutido, mas é também um entretenimento. Afinal, quem gosta de educação gosta de ouvir sobre educação. Então eu chamo vocês para participar com a gente, para deixar comentários, eu chamo vocês para compartilhar esses episódios das conversas, de tudo que nós tivemos no canal. E para começarmos, e o que aumenta bastante a minha satisfação, eu trouxe aqui o Rodolfo Fiorucci, pronunciei certo? Sim. Eu tava apesar do ti, né, eu sabia que é algo, tava na dúvida, eu falava, será que ele vai falar que é Fiorucci? Não, Fiorucci, que é diretor do Instituto Federal de Jacarezinho, doutor, e é uma pessoa extremamente engajada com a educação. A gente vai falar sobre currículo hoje, é o nosso primeiro episódio. Então eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, que vocês assistissem até o final, que vocês, eh, acima de tudo, comentassem. Só um detalhe, pessoal, nós que somos educadores, quando a gente vai comentar alguma coisa, a gente não simplesmente dá opinião. A gente faz comentários com base em estudos que nós fazemos, pareceres, análises. Então eu gostaria muito que vocês comentassem, mas que não fosse uma mera opinião, que fosse realmente uma ajuda que vocês nos dão para ampliar essa discussão, para que a gente torne o tema da nossa conversa aqui ainda mais complexo, ainda mais rico e ao mesmo tempo assimilável. E eu já vou passar aqui então a palavra para o nosso convidado, para o Rodolfo. Bom, eu quero agradecer, né, Vinícius, o convite para inaugurar o Conexões Pedagógicas, né? Eu me sinto honrado por fazer parte desse primeiro episódio, desse projeto que você está criando, e parabenizar também esse empenho, esse engajamento que você tem com educação, né, de maneira crítica, né, teórica, engajada, com base, que não é, como você acabou de dizer, mera opinião, né? Educação é coisa séria, educação é coisa para ser discutida com quem entende, com especialistas, né, para que a gente consiga em algum momento desenvolver, né, uma estrutura educacional nesse país que de fato eduque. Porque nós não temos uma estrutura no Brasil de educação que eduque as pessoas, nunca tivemos, né. Desde a chegada dos jesuítas aqui em 1516, a gente tem o mesmo sistema educacional, com alguns rearranjos ali, mas é a mesma coisa que de fato não produziu uma sociedade melhor. É só a gente ver os números, os dados sociais, econômicos e políticos do Brasil, que está ali à prova, para todo mundo ver que 500 anos de educação desse país, não nos transformaram em algo melhor. Teve uma coisa que você falou aí, uma frase importante, que é debater, discutir, né, com especialistas, né? Então, realmente, a educação, ela não deve ser debatida por especialistas apenas, mas com eles, né, com os pesquisadores. E quando a gente fala de especialistas, às vezes dá a impressão que assim, eu que sou professor da escola, eu ouço apenas. E vem alguém que se intitula como especialista e fala. Na verdade, não, né? Primeiro que é com, não é para, nem pelo. E um outro ponto é que o professor, quanto mais ele pesquisa, quanto mais ele vive intensamente a escola, né, principalmente o chão da escola, que é o que a gente sempre vai valorizar aqui, ele também se torna ali um especialista da educação, né? Eu acho que tudo gira em torno da intencionalidade, né? Porque você vê, por exemplo, essa questão que você falou, depois de 500 anos, o que aconteceu na nossa educação, né? Então, cada vez mais a gente vê essa necessidade das pessoas que estão na escola assumirem realmente essa responsabilidade de reviravolta, né, de transformação. Porque se deixar para o sistema, se fosse somente e se continuar sendo pelo especialista, a gente vai continuar mais 500 anos nesse caminho, né? Sim.
A gente tem que colocar em gradações, né? Obviamente, os professores que estão aí em todos os níveis e em todas as redes, sejam públicas ou particulares, todos são especialistas, porque eles trabalham nisso, Uhum, né? Dedicam a vida a esse nicho profissional. O que a gente tem são gradações, né? Alguém que vai mais para a prática, então pode falar muito sobre isso, uhum, outros que vão mais para a teoria, alguns que juntam, né? Que a gente chama de praxis, é a junção efetiva da teoria com a prática. Então a gente precisa, nesse debate, né? Nessa conversa com especialistas, sempre levar em consideração os conhecimentos de cada um. Mas sempre lembrando que isso é ciência, né? Educação é ciência. uhum, Educação não é subjetividade, como muitos pensam. sim. Que é uma coisa muito comum, né, Vinícius, na área das ciências humanas e educacionais, né? As pessoas acham que podem opinar aleatoriamente e irresponsavelmente sobre educação, história, política, economia, sociedade, porque elas acham que é algo subjetivo, é algo que não é exato, né, como a matemática, como a física, que também não é exata, né, mas enfim, as pessoas têm essa ideia superficial das ciências naturais e humanas, então elas acham que podem opinar. Eu acho que é isso, mas essa é minha opinião. Né, quando falam de educação, quando falam de política, de história, de sociedade, o que não acontece, por exemplo, quando você vai conversar com um engenheiro que está construindo uma ponte. Né? As pessoas não se sentem à vontade para chegar no engenheiro que está fazendo um projeto e falar, não, faz desse jeito. O cara fala, não, a ponte vai cair. Ele fala, não, é minha opinião. Você tem que respeitar. Então, é tudo ciência. Me apegando um pouquinho a essa questão dos 500 anos agora, né, que você falou que é interessante, é como um símbolo aí. Ou seja, quanto mais opinião, quanto mais achismo, mais fragmentação e mais patinação ao longo da história, né? Não tem a gente não chega num ponto assim forte de mudança, de construção do. Porque, por exemplo, historicamente, o Brasil sempre teve problemas para construir um sistema de educação. Muito por causa de diferenças políticas, de diferentes interesses, né? Enfim. Mas quando a gente fala de escola, é bem isso mesmo, né? Nós, professores, eu, por exemplo, né, trazendo um pouco da experiência que eu tive e trabalhando com o ensino médio, por exemplo, a gente dentro de uma escola, a gente não tinha um pensamento assim, não existia muita unidade. Era bem. Cada um achava alguma coisa sobre educação. Por mais que a gente se embasasse em alguma teoria, aquilo não construía nada. E a gente todo ano lidava com os mesmos problemas referentes à avaliação, aprendizagem, a construção do currículo, ao quanto aquele processo é significativo ou não, a rendimento dos alunos que saem da educação básica ainda com uma série de problemas, etc. Né? É É, meio nesse sentido, assim? mas assim, eu acho que a gente tem que. Muita gente já fala isso, mas a gente precisa chegar num ponto de entender que nós nunca tivemos dificuldade em construir um sistema educacional bom no Brasil. Não há essa dificuldade, Hum, né? Nós temos condições, estrutura, orçamento. Se você pegar qualquer profissional aí que se dedica a estudar educação, né? E, claro, uma educação contextualizada para o século XXI, porque não adianta aquelas teorias antigas, né? Elas são suporte, mas a ciência avança, né? Qualquer um sabe o que tem que fazer. A questão é política, né? As pessoas não conseguem chegar a um ideal, mesmo dentro da escola, porque o fracasso da educação é um projeto. Ele é planejado pelo sistema. Não é que o sistema não consegue organizar uma estrutura educacional. E ele organiza uma estrutura educacional falha de maneira deliberada. Exatamente para que não haja uma emancipação intelectual e cognitiva da população brasileira. Porque se isso acontece, essas estruturas delinquentes, sociais, econômicas, né, esse saque a céu aberto que o povo brasileiro sofre dia após dia de sistema financeiro, bancário, agronegócio, enfim, que literalmente extorque o país dia após dia,
né? Se as pessoas minimamente fossem educadas, elas não iam aceitar isso mais. Então, a escola, como dizia o Foucault, né? E como vem depois o Gramsci, depois não, o Gramsci é anterior, né? O Gramsci já falava que dentro da superestrutura, né, da organização de um Estado, a escola é um dos principais elementos de controle social, de manutenção daquela sociedade tal qual ela é. Então, por isso que dentro das escolas são reproduzidos valores que ratifiquem e cimentem, consolidem aquele sistema econômico, social e político que está dado. Porque as pessoas que dominam financeira e politicamente determinada sociedade, ela vai construir uma estrutura organizacional para que ela se mantenha ali ad eternum. Ninguém vai produzir um sistema que derrube a si mesmo. Como essas pessoas têm o poder político e econômico, elas constroem um projeto de educação deliberadamente falho, mas que funciona muito bem para o objetivo para o qual é criado, que é a manutenção das E é desigualdades. interessante porque essa massa que passa pela escola, ela tem, apesar de toda a desigualdade, apesar da exclusão social, tá aumentando o número de consumidores aos poucos. Historicamente, ele vai aumentando, né? Então, o número de pessoas que passam pela escola não tem a devida formação, mas que depois consome, ele vai aumentando, né? Então, isso que é interessante, né? Quer dizer, ela não gera uma terra arrasada absolutamente, mas semeia ali um solo de pessoas que vão consumir ideias e tudo mais. Porque assim, Rodolfo, até para não tomar a sua palavra, muita gente vai dizer assim: ah, mas isso aí é conversa da esquerda, isso aí é uma coisa que, na verdade, na prática não vê. Se a pessoa de repente o aluno for dedicado, ele vai conseguir boas notas, ele vai conseguir o emprego, ele vai se esforçar e vai. Então, assim, o difícil desse assunto todo é entender a dimensão como ele acontece, né? Aí você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim: cara, mas você vai trabalhar com coisa de educação, os professores não estão nem aí, cara. Quer dizer, esse pensamento já é um exemplo disso, né? Reproduzir essa ideia de que, não, ninguém quer mudar nada, não, tá bom do jeito que tá. Essa passividade. E o que eu digo, assim, igual você falou, quando alguém fala, mas isso aí é papo de esquerda, ou seja, o que faz, isso aí né? É só a pessoa estudar que ela consegue. Esse discurso é exatamente a consequência desse sistema educacional que eu estou te falando, né? Esse discurso só existe porque ele foi plantado, inclusive dentro da escola, que é basicamente a ideia da meritocracia, né? Se a gente quiser dar um termo mais moderno para isso, né? A meritocracia, uns vão falar esforço pessoal, se dedicar, ser responsável, enfim. No limite é a meritocracia. Se você se dedicar a estudar, você consegue chegar lá. O que a escola nunca fala, que é a verdade, deveria ser dita, a escola mente, né? As coisas precisam ser ditas com clareza. A escola mente para os estudantes, todo dia, né? Por quê? O discurso que está por trás do sistema escolar é um discurso no qual ele vende uma fantasia, ele vende uma utopia irrealizável. Que é qual esse discurso? Se você se esforçar, você chega lá. Essa é a maior mentira contada há 500 anos no mundo ocidental, em todos os sistemas escolares de todos os países do mundo, né? Porque é mentira, não chega. Pode se esforçar o quanto for, não chega. Por uma questão matemática. É matemática. A gente não precisa ter muito esforço para entender isso. Tá, mas assim, a gente não pode pegar também, porque eu preciso fazer aqui, preciso ajudar, inclusive quem de repente está pensando lá, mas eu tenho o meu vizinho que veio do nada Uhum. e ele estudou e ele conseguiu, né? Ou seja, nós estamos pensando no social, não no individual, não nos casos isolados, Nas é isso, nas exceções. exceções. Claro, porque todo sistema há exceções. Aliás, esse vizinho meu que veio do nada e conseguiu, ele é a prova de que quase ninguém consegue. Porque se esse vizinho fosse natural e corriqueiro, você não citaria ele.
Você só cita porque é uma exceção, é algo que nunca acontece, é um desvio do sistema. E por isso chama atenção. Por isso chama atenção. Só que o sistema ele é tão potente na arte de doutrinar e manipular que ele pega as exceções e transforma em regra. Ou seja, embora quase ninguém consiga romper a película da desigualdade ou de chegar lá, como as pessoas dizem, embora quase ninguém consiga, eles pegam aquele que consegue, jogam num jornal, jogam na capa de uma revista, não sei o quê, e coloca assim, tá vendo? Se ele conseguiu, todo mundo consegue. Não. Ele só conseguiu porque ele é a prova de que o sistema é quase impenetrável. Por isso que ele se torna referência. Porque se fosse fácil conseguir, seria algo comum e corriqueiro, não ia ser referência de nada. E é matemático isso. Para você ter, né, bilionários no mundo, e não entenda isso como um papo de esquerda, né? A gente tem que tratar as coisas como elas são, com ciência e razoabilidade. Para você ter bilionários no mundo, hoje, 8 pessoas têm metade do PIB global. 8 pessoas, tá? Pessoas, num universo de quase 8 bilhões de pessoas. Tem metade do orçamento do planeta, né? Então, para você ter 8 pessoas que né, guardam, que acumulam uma riqueza desse tamanho, você precisa ter bilhões de pessoas na miséria. Porque o mundo é finito. A riqueza é finita, os recursos naturais são finitos, né? Então não dá. É matemático isso. Então, quando uma escola pega esses estudantes, especialmente da escola pública, muitos de periferia, com uma história difícil, 60% das casas no Brasil não tem nem esgoto, nem saneamento básico, né? Muitas, 50%, 40% não chegou luz elétrica. Então, quando essa escola recebe esse estudante numa situação de desigualdade brutal, e fala para ele assim, é só estudar que você consegue, isso é uma tremenda de uma sacanagem com os estudantes. Essa escola tinha que pegar esse estudante e mostrar para ele como o mundo funciona. E isso não é doutrinar, isso é ciência. É você compreender o mundo no qual você vive. Nas ciências da natureza, na física, na química, da biologia, a gente entende as questões relacionadas a ela. A mecânica, a energia, o corpo humano, como acontece fotossíntese, como que a água vira gasosa, enfim. Na sociedade, os mecanismos de funcionamento da sociedade, que são desiguais, que são injustos, que são exploratórios e que levam bilhões de pessoas à miséria. Ou a gente vai falar que num planeta que morre 10 mil crianças de fome por dia, as coisas estão funcionando bem. Num país capaz de produzir 3 vezes a alimentação para todos estarem bem alimentados, né? Então são coisas assim, às vezes a gente tem que tirar o véu ideológico, todo mundo hoje está muito, e pensar a coisa como ela é. Não vai chegar lá quem estudar e se esforçar. Por quê? Porque é impossível. Não é porque a pessoa não se esforçou o suficiente, porque ela é incapaz, porque ela é burra, porque não sei o quê. Porque é impossível. Quem diz isso é o Rodolfo, professor lá de Jacarezinho, que ninguém nem conhece Jacarezinho. Né? Não, quem diz isso é o maior estudo feito até hoje com dados globais na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que comprova, estudou vários países do mundo com dados históricos por décadas, que comprova que 95% das pessoas que nascem numa classe social morrem nessa classe social. Então, como que você chega com um dado desse e fala para uma criança, para um adolescente, que se ela se esforçar, ela vai chegar lá? A escola mente, e ao mentir, ela produz um sistema pedagógico antiético. E por que isso acontece? Porque os currículos das escolas são todos muito mal organizados e ineficientes, mas como projeto. Sim, mas aí tem um ponto interessante, então, porque a gente pode fazer a denúncia e ficar na denúncia, né? Mas agora que você tocou na palavra currículo, ou seja, existe uma possibilidade de a gente começar a olhar para frente. É muito difícil, obviamente, porque a força, né, que traz essa ideia de uma minoria que explora uma maioria, isso é muito forte, né? Mas
nas escolas, nas redes, enfim, a gente consegue começar a buscar mudanças, por exemplo, quando olha para o currículo. Para aquela pessoa que está pensando assim, poxa vida, mas então eu não vou trabalhar amanhã, né? Já que o mundo é isso, a gente conscientiza e chora, né? Porque eu vejo assim, Rodolfo, eu acho que existe, didaticamente, uma diferença entre um projeto social e um projeto individual de vida. O projeto individual, eu sou pobre, eu vou me esforçar, eu vou não sei o que, eu posso ter os meus sonhos e as minhas ações e buscar a minha transformação. Só que quando a gente conversa da forma como você está trazendo a realidade, não, como você já disse, não é a realidade de fulano ou de Beltrano, nós estamos falando da realidade global, ou seja, o mundo, se você perceber, existem fortes indícios de que nós estamos falindo, né? Nós estamos indo à falência aos E só um poucos. dado, Vinícius, desculpe te cortar, a gente está falando em desigualdade global, mas dentro da desigualdade global, o Brasil é um dos mais desiguais do mundo, né? Tá Sim. entre os 5 mais desiguais. Então, assim, a nossa situação ela é escandalosa, né, para um país que é um dos mais ricos do planeta. É porque eu, por exemplo, eu entendo assim, um aluno, ele tem que tomar consciência realmente. Eu, por exemplo, não vou ficar falando de mim aqui, né, mas eu sei o que é uma vida simples, né? Não, obviamente, enfim, escola pública e tudo mais. E a gente fica com aquele sonho assim, ó, eu quero fazer, eu quero crescer, eu quero não sei o que. Você constrói um projeto seu de vida. Mas existe uma questão coletiva também. Muitos não, enfim, eles estão sendo ali pressionados por um contexto, etc. Então a gente sabe o quanto é difícil mudar a realidade, o quanto é difícil mudar a realidade de uma escola. Mas para não ficar só na visão realista, não vou dizer pessimista, na visão realista e olhar para as mudanças, o currículo é estudar o currículo, discutir o currículo é uma possibilidade. Para mim, né, quem sou eu, mas para mim o único caminho, pelo menos o mais curto, para você conseguir iniciar uma mudança sutil na educação é pelo currículo. Não há outro caminho. Você pode dar formação, você pode fazer o que for, não há outro caminho se você não mexer no currículo. Por uma coisa muito simples. O currículo, tal qual ele é dado hoje, ele é um sistema de massacre de estudantes e professores, né? Ele está dado. Ninguém ali pensa dentro de uma escola hoje. Ninguém pensa. O currículo está dado. Você sabe exatamente o que você vai fazer do primeiro ao último dia dentro da escola. Os conteúdos estão todos dados de maneira linear, quando precisa ser dado, e o professor vai chegar e executar aquilo só. E os estudantes vão só ouvir, obedecer e colocar num papel. É um currículo. E aí que eu falo, como o sistema está totalmente corrompido há 500 anos, ele não é um currículo de transformação, de criação, de inovação, né, de mudança da realidade. É um currículo de execução e reprodução. Você não cria sujeitos dentro dos sistemas escolares hoje, vamos usar o termo da moda, empreendedores, autônomos, né, criativos, que vão enfrentar esse mundo desigual e sem emprego, que eu nem falei isso ainda, né? O século XXI é um século conhecido como não emprego. E quem diz isso é o Fórum Econômico Mundial, não é ninguém de esquerda, não. Tá? Então, para você conseguir minimamente garantir a sobrevivência dessas pessoas, você precisa ser sincera com elas, né? E mudar o currículo, que é um currículo de execução e obediência de todos os atores dentro da escola. Tanto que eu tenho certeza que todo mundo que ouvir isso aqui, eu vou cravar aqui. Eu duvido, com raríssimas exceções, ou seja, que vai ser a comprovação da regra, portanto, um professor que chegue numa sala de professores, ali no intervalo, seja lá, for numa reunião pedagógica, e fale assim: eu estou atrasado com a aprendizagem do meu aluno. Não Não, existe é isso. sempre com o conteúdo, né? Conteúdo, eu estou atrasado com a ementa, eu estou atrasado com conteúdo. Portanto, o objetivo da escola brasileira não é educar, não é produzir aprendizagem. O objetivo da escola brasileira é cumprir conteúdo. E ao cumprir conteúdo, ela forma cidadãos
que nem sei se a gente pode chamar de cidadão, porque não forma cidadãos de fato, forma pessoas para obedecer e executar. Só. Só que numa sociedade que nem emprego vai existir mais, você está condenando todo mundo à lata de lixo da história. E a escola ela é elemento principal dentro dessa delinquência pedagógica que nós estamos reproduzindo e que se tornando cada vez mais grave no país. Vamos falar de currículo 4.0? Bora. Porque a gente precisa buscar, como proposta, inclusive, alguma luz no fim do túnel, então, né? E aí, falando de mudanças, falando de século XXI, etc., a gente passa a falar também de um novo caminho para a formação. O currículo é isso, né? O caminho para a formação. O que seria, Rodolfo, currículo 4.0? Que é uma coisa sobre a qual você fala, escreve, né? Eu vou falar aqui a partir não só de teoria, mas de prática, que eu vejo e é real, né, esse incômodo que existe no campo educacional, especialmente de professores, essa fala assim, é muito fácil esse professor vir aqui falar, né, quero ver fazer, né, quero ver mudar, quero ver vir aqui dar aula, o que é real, é verdade, né. Então eu falo de um lugar em que, sim, eu conheço algo de teoria, né, educacional, especialmente voltada para o século XXI, o mundo 4.0, mas nós no campus Jacarezinho realizamos uma modificação curricular para os tempos modernos, né? O que a gente fez para a gente entender? Primeiro, não existe nenhum lugar da legislação educacional brasileira que obrigue um currículo ser linear, conteudista e tradicional. Não existe. Nenhum. Sim. Você não vai encontrar nenhuma lei que fala isso. Mas 99% dos currículos brasileiros são assim. Tá? Claro, opção política. É decisão política. Quem decide currículo no Brasil é a política. Não são os especialistas em educação. É a política. Por isso que uma das coisas mais importantes para se trabalhar na escola é política, que é vista pela média da sociedade brasileira como algo absurdo. Como assim vai falar de política? É doutrinação, é comunismo. Por quê? Exatamente porque essas pessoas foram educadas dentro de um sistema escolar, cultural e social, né? Com valores que são arraigados nelas desde dentro da barriga da mãe, que é a de aceitação desse sistema tal qual ele é, né? Então eles são convencidos facilmente que qualquer proposta de modificação desse sistema é algo extremamente perigoso. Porque, como eu falei no início, o sistema ele serve para vender uma ilusão. O sistema vende esperança. Todos, como você falou, têm esperança e vontade de um dia conseguir chegar lá, de melhorar de vida, de ter seu carro, né, de luxo, de ter uma casa num condomínio, de viajar para o exterior, ir para a praia, porque o sistema vende isso, consumo. A meta de vida da sociedade atual, já nos 300, 400 anos, na verdade, é consumir. Felicidade só acontece por meio do consumo. E isso é fomentado e ratificado em todos os sistemas de produção cultural da sociedade, inclusive na escola, né? Tanto que as pessoas falam, estude para você chegar lá, para você ser alguém na vida. E ser alguém na vida, a essência desse discurso, todos nós sabemos, é ter Se dinheiro. enquadrar também, né? Se enquadrar ali Não só se enquadrar, nos mas, moldes. claro, nos moldes de reprodução dessa sociedade, que provavelmente essa pessoa não vai chegar, tá? Mas de ter esperança que pode. O sistema ele se mantém porque ele vende esperança de que um dia você pode. E talvez você possa até chegar ao ponto de você comprar um iate de luxo, uma bolsa da Gucci de 50 mil reais. Então, o sistema vende um tipo de visão de mundo que é algo assustador, é baseado única e exclusivamente no consumo. E aí a gente vai falar de currículo como, né?
Você precisa mudar esses currículos tradicionais, conteudistas, né, lineares, exatamente para essas pessoas que estão encarceradas numa jaula de ferro da burocracia, como falava o Weber, né? O Weber falava, a burocracia é uma prisão, é uma jaula que estamos ali encarcerados. E a escola é uma burocracia pura. Não existe ali um objetivo de fato pedagógico, de transformação, de melhoria. Ali existe metas burocráticas a se cumprir. E quando a burocracia está à frente do objetivo essencial da educação, que é educar, né, a gente já perdeu todo o processo. E um dos entraves principais, se não for o principal, para não avançarmos educacionalmente no país, é o currículo tradicional. Porque ele é montado para não avançar. Ele é montado para cumprir conteúdo. Ele é montado para produzir uma sociedade medíocre. Não é? O que os currículos tradicionais eles fazem? Você precisa tirar a média para passar. O objetivo das pessoas que estão na escola é passar de ano. Quer dizer, não é se você aprendeu, melhorou, evoluiu, é passar de ano. Tá? Como que é? E olha que coisa louca isso. E isso é passado para o estudante como meta dentro da escola. Sim, ele é premiado, inclusive, pelos pais, né? E aí, o objetivo é passar. Quer dizer, se você aprendeu ou não aprendeu, não importa. Você precisa passar, tirar a média. Então, se um sujeito vai lá no primeiro bimestre, tirou uma nota ruim lá, 4, tá? Não passou, a média é 5. Tem lugar que é 6, 7, enfim, não importa a média, tá? Tirou 4, não conseguiu. O que basicamente o sistema diz para esse estudante? Tira 6 no próximo, que você fica na média e passa. Quer dizer, é uma coisa que já se perdeu todo o sentido educacional disso. Quando ele não passou no primeiro bimestre, significa que ele não aprendeu aqueles conteúdos. Ele não aprendeu. O que a escola faz com ele? Você não vai aprender mais isso aqui. Agora você tenta aqui melhorar no segundo, na média você vai. Quer dizer, isso é escola? Isso é educação? A média é o sinônimo de mediocridade. Todos estão buscando a mediocridade dentro do sistema escolar brasileiro. E isso precisa mudar. Né? Primeiro, você precisa transformar o mecanismo de nota em conceito, né? Como a gente faz no Instituto Federal. O que isso quer dizer? Pelo conceito, você consegue premiar, digamos assim, ou incentivar aquele que tem dificuldade, mas que evolui. Pela nota, não. Vou dar um exemplo. Um aluno que entra com muita dificuldade no ensino médio, saiu da educação ali fundamental e vai para o médio. Tá? Muita dificuldade, veio de um sistema escolar já falido, e aí ele chega no primeiro bimestre ali do ensino médio, o cara assim, tem uma dificuldade imensa. Ele entra, se a gente fosse mensurar esse sujeito, ele entra 2. Ele é um 2, assim, em conhecimento que ele trouxe para o ensino médio. Tá? Aí ele vai, ele é esforçado, cara. Ele quer melhorar de vida. Ele vai lá, estuda, se esforça e faz tudo possível e vai para 4. O que o sistema escolar faz com esse sujeito? Reprova. Ou seja, ignorou todo o esforço que ele fez e ele evoluiu 100% do que ele era. Ele era 2, foi para 4. O que o sistema escolar fez com ele? Cravou um carimbo de burro na testa dele e falou, você não consegue. Por isso que a evasão escolar é gigante. Né? Você vai jogando nas costas dessas crianças e adolescentes a pecha de que eles são incompetentes, incapazes e o negócio deles é puxar carroça. Porque ali não é espaço para eles. Escola não é para eles. E eles reproduzem esse discurso. O cara evoluiu 100% e a escola carimbou uma nota, um reprovado na cabeça dele. Aí você pega um sujeito que é 9. O cara vem de uma classe média, né, bem alimentado, sabe? Proteína, vitamina, não é só carboidrato, não pão e macarrão que a classe mais pobre come. O cara bem alimentado, né, que para o cérebro é importantíssimo isso. Ele tem ar-condicionado, ele tem um quarto próprio, tem computador, acessa a internet, fez Kumon, fez não sei o quê, né? Vai no teatro, vai no cinema, ele tem uma vida, né? Esse sujeito é 9,8. Aí ele vai lá e tira 6 naquele bimestre. Ele passou.
ele caiu, ele involuiu, ele decaiu. E a escola vai lá e fala, muito bom, você passou, vai. E para aquele que se esforçou um monte e evoluiu um degrauzinho, mas evoluiu, a escola fala, você é incompetente. Isso é uma grande máquina de moer gente, o sistema escolar brasileiro, e de exclusão. Não existe inclusão na escola brasileira. Ela é uma máquina de excluir, especialmente pobre, da oportunidade de se educarem na vida, né? Então a gente precisa mudar o currículo aí. Já tira a ideia de nota e não pode ser linear. Como que você passa para o próximo conteúdo se o estudante não aprendeu aquele? A questão não é quantitativa, ela é qualitativa. Educação, a gente busca qualidade, não quantidade. Essa ideia de que você tem que oferecer o mesmo para todos é uma ideia totalmente equivocada. Não sei quem criou isso. Como você vai oferecer o mesmo para todos numa ideia equivocada de justiça, né, se todos chegam diferentes no sistema escolar? Todos. Vou dar um exemplo. O Siddhartha Ribeiro, um dos principais neurocientistas brasileiros, ele fala que a capacidade escolar de uma criança começa na barriga da mãe. Ou seja, se a mãe se alimentou durante, né, a gravidez, já vai dar vantagem para essa criança na vida. Se na primeira infância, ele bebê, ela é bem alimentada, ela já está mais alguns degraus subindo em relação a muita gente. Se ela come carne vermelha especificamente, assim, rotineiramente na vida dela, aí ela dispara na frente. Porque as conexões neurais, elas dependem do triptofano, né, que cria uma espécie de capinha nos neurônios que facilita as transmissões elétricas. Então, desenvolvimento cognitivo e motor depende das transmissões neuronais elétricas. Quem não se alimentou bem e não se alimenta bem vai ter um retardo cognitivo por questões sociais de desigualdade. Então, quando você fala para esse sujeito que não se alimentou bem, que vem da pobreza, da miséria, né, come, às vezes ele não passa fome, mas come mal, não é nutritivo, e diz para ele assim, ó, você só precisa se esforçar que você chega lá. Isso é criminoso fazer. É criminoso um sistema escolar que faz isso, né? Então a escola ela tem Aí que a gente volta lá no começo, né, daquela questão da escola estar enganando, enganando os mentindo, alunos. né? Mentindo para os estudantes. Então você precisa construir um currículo na escola brasileira que ele atenda cada um em sua especificidade. Sabe uma outra coisa que eu penso disso, Rodolfo? Quando a gente começa a ler mais números sobre educação, a intervenção do Estado, ela existe, como você falou. O Brasil tem recursos que são direcionados, tem instituições, né? A gente precisa aprender a administrar melhor isso, e um dos exemplos é começando pelo currículo, né? A intervenção do Estado, ela é tardia também, né? Porque a escola, a educação é um valor, né? Não sei como que você vê a educação, eu vejo a educação como um valor. Valorizar a educação, você aprender, você valorizar as aprendizagens, etc. Isso é um valor, a gente aprende socialmente, e nasce com vontade. Tudo bem, o instinto de querer aprender, as interações, isso é muito do ser humano. Mas valorizar a escola, por exemplo, é um valor. Só que o Estado ele vai esperando, esperando. Daí, um certo dia, o aluno ele é obrigado a ser matriculado na educação básica. E ele passou anos e anos vivendo outros valores e outras necessidades, né, que não são condizentes com aquilo que a escola vai começar a oferecer. Ou seja, eu vejo também uma intervenção muito tardia. Você esperar, por mais que hoje a gente fale de 4 anos, e nós estamos falando aí do atendimento de gerações que começaram com 6, com ensino fundamental de 9 anos, enquanto era até 2013, daí 2013, a partir dos 4 anos, a matrícula obrigatória. Se considerar que em muitos lugares a creche ela não vai ser, esse direito público subjetivo, ele não é efetivado por questões de prioridade, né, econômica, administrativa, etc. Então a criança ela vai começar a saber o que é escola, o que é um processo educacional com 4 anos. Aí ela precisa de um pouco mais de tempo também para se ajustar a isso, né, a esse processo.
A educação ela é uma política pública essencial de qualquer estado, né? Eu acho que ela é mais que valor, né? Hoje, no século XXI, a educação ela é base para qualquer nação se desenvolver. Sabe por que que eu digo isso? Porque você vai conversar com alguém, por exemplo, como eu conversei uma vez com uma pessoa da Secretaria de Educação aqui, ela falou assim: mas como assim criança não aprende? Eles recebem carne enlatada na merenda da escola. Mas assim, isso é um fator, né? Um aspecto a ser analisado. Existem uma série de outros, né? Quando que essa criança entrou, de onde ela realmente veio, que tipo de política social foi direcionada para ela antes da entrada dela na escola, né? E isso não é levado em conta, né? Não, assim, a partir do momento que a criança brasileira entra na escola, ela é tratada como se todos fossem iguais. E não são. É isso que eu estou falando da necessidade de mudança de currículo. Porque as pessoas falam assim, todos têm que sair iguais da escola. É impossível. Não vai sair igual. Todos têm que evoluir no processo pedagógico. Uns vão sair lá na frente, outros um pouco mais para trás. Por quê? O que vai determinar isso é a condição na qual você chegou na escola, que é social, é anterior, entendeu? Por isso que a escola, ela tem o dever ético de atender cada um na sua necessidade e fazer com que cada um evolua dentro das suas possibilidades. Se o cara foi de 2 para 4, ela tinha que premiar isso e falar: vamos para 5, agora vamos para 6, você vai sair daqui 6,5. O objetivo é 10? Mas ele chegou 2 e saiu 6,5. Quando a escola reprova esse cara, ele vai voltar para 2 e abandonar. Ou vai para o cantinho, ou vai se excluir. Né? E os professores também fazem isso. Os professores excluem os alunos com mais dificuldade. Isso é básico. Ele é vagabundo, ele é bagunceiro, não sei o quê. Afetivamente o clima fica péssimo, né, entre o aluno que vai mal e os demais alunos e professores, né? Exato, porque os professores são mal formados. E por isso que eu falo, quando eu falo tudo isso, eu não estou botando a culpa no professor. A educação Mas na reprodução no sistema. que acontece A gente pelo estava falando sistema. aqui, você falou assim, mas a gente vai, as pessoas falam da dificuldade, vem aqui ver. A universidade brasileira, ela é a produtora desse grande sistema educacional. Se você vai pegar um currículo de uma licenciatura no Brasil, é extremamente conteudista. É conteudista igual às outras coisas. Né? Então é cumprir conteúdo. As disciplinas pedagógicas, na maioria das licenciaturas, elas entram lá como perfumaria. Né? Os cursos de licenciatura no Brasil, a maioria deles são bacharelados que saem com título de licenciatura. Esses alunos são mal formados didática, pedagogicamente, em termos de psicologia da educação, de neurociência. Qualquer licenciatura tinha que trabalhar isso muito forte. Porque o conteúdo, um professor bem formado pedagogicamente, ele vai aprender aquilo, qualquer conteúdo, e vai conseguir ensinar seus estudantes. Agora, uma formação superior, na qual também o conteúdo é objetivo, né, e não a prática docente, vai reproduzir esse sistema ad eterno. Os professores são programados para trabalhar assim, com conteúdo, execução, obediência. Conteúdo, execução, obediência. Os alunos também, conteúdo. Então precisa existir um racha nesse processo, que é o que Thomas Kuhn chamava, né, de a revolução científica, né, as revoluções científicas. A gente precisa achar um racha nesse muro para entrar ali e começar a mudar o sistema, que é muito difícil. Né? Não vai mudar dentro da educação, embora precise começar dentro da educação. É política que muda as coisas. E as pessoas são doutrinadas a odiar a política. Exatamente porque os que mandam na política são os que mandam no país e no mundo. Eles não querem ninguém se metendo ali. Então, todo o sistema, né, as instituições de sequestro que eu já citei, elas existem para criar nas pessoas um ódio pela política, pelos políticos, pela política. Tudo para elas é doutrinação. Então, você trabalhar política dentro da escola é doutrinação. Não pode. Né? É comunismo. Aí vem esses movimentos delinquentes, escola sem partido, para lá e para cá. Né? Aí o que
agora projeto de homeschooling. Isso é assim, a gente tá assim, ladeira abaixo num caminhão de 200 toneladas sem freio. Né? A gente está regredindo décadas, assim, voltando para a Idade Média em termos educacionais. Então a gente precisa mudar o currículo. Como? Vou dar um exemplo que é do Instituto. Pode ser milhares de formas, Sim. cada um com a sua realidade. Né? No Instituto a gente não tem currículo. Como mudar um currículo? A gente não tem currículo. Como assim não tem currículo, Rodolfo? A gente não tem currículo fixo. Se você pegar um projeto de curso do Instituto Federal, de ensino médio integrado, né, porque é educação profissional, é ensino médio junto com o profissional, com o técnico. Você vai ver que lá você não tem no PPC um currículo. O que eles vão ver? No primeiro ano, no segundo, no terceiro? Não tem. Por quê? O currículo é feito semestre a semestre. Mas não era assim. Não, era o tradicional. Era o E aí, tradicional como que também. foi essa virada de mesa? Primeiro foi porque eles tinham muitas disciplinas, né, no currículo tradicional. Como é integrado, então eles tinham todas as do núcleo básico, que é essas que a gente conhece, mais as do profissional. Então chegavam momentos assim que eles tinham 19 provas na semana. A gente teve vários casos de alunos surtando dentro da escola, do SAMU ir lá, né? De desencadear quadros de ansiedade, que alguns foram para depressão. Quer dizer, a escola, que deveria ser um ambiente de acolhimento, de afetividade, de evolução, ela se tornou uma tortura para as E ela vai pessoas. julgar esse aluno como um aluno fraco depois, né? Exatamente. Fraco emocionalmente, pedagogicamente, né? Então esse era um item. A gente precisava, de alguma forma, mudar isso. E isso também acontecia por causa do conteúdo. Era muito conteúdo. E todo mundo tinha que cumprir conteúdo. Porque a ementa estava lá, tem que cumprir o conteúdo dentro do que já é estabelecido universalmente, né? Então era uma loucura, todo mundo despejando conteúdo, conteúdo, conteúdo. Ninguém aprendia nada, né? Basicamente você decorava por 2 dias e colocava no papel e esquecia, que é o que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? Que é você vai lá, deposita um conteúdo no estudante e depois você tira o extrato, que é a prova, para ver o que sai. Né? E depois dali já esqueceu. Por quê? Porque quando você trabalha com conteudismo, né, com excesso de conteúdo e não com qualidade de conteúdo, né, e um atrás do outro, assim, sem dar tempo daquilo ser consolidado, você trabalha com o hipocampo no cérebro, que é a região da memória Só curta. memória curta. Então você vai lá, você memoriza e depois esqueceu. Quer dizer, não correu aprendizagem nenhuma. Sim. Você não evoluiu nada. E sem a primeira aprendizagem, você não tem a segunda, né? A terceira. Não que o processo seja linear, ele não é, mas o processo de generalização, ele depende de uma primeira aprendizagem Exato. autêntica, né? O modo de aprender do cérebro, ele tem um processo. Embora ele possa variar em grau de um para outro, existe um processo. Que basicamente, eu vou tentar lembrar aqui os termos exatos dentro da neurociência para isso. Que é prática, que eles chamam de repetição. Tá? Ou seja, você precisa repetir muito aquilo, como em qualquer coisa, inclusive motora. Quando você repete muito alguma coisa, né, de maneira motora, você vai se especializando naquilo, refinando o seu movimento, se tornando melhor. Com conhecimento é a mesma coisa. É igualzinho. Não existe diferença do mecanismo de aprendizagem motor e cognitivo para o cérebro. É a mesma coisa. Então, para você, de fato, absorver um conhecimento, você precisa primeiro praticar bastante aquilo, repetir. O segundo passo para o cérebro é a Só elaboração. um detalhe que aí muita gente pode entender assim, mas então trata-se de mera modulação. Na verdade, não é mera modulação, porque na modulação mais de natureza empírica, o aluno ele repete, só que ele repete no ritmo dado por alguém, né? Que é a diferença desse processo, dessa repetição em que ele repete no ritmo e Porque a gente parou na repetição. Em muitos lugares é só repetição. aí fica ali aquele processo, né? O segundo passo é a elaboração. Quer dizer, você repetiu, ao ponto de você conseguir elaborar aquele conhecimento. O que é isso? Em diferentes contextos, em diferentes situações, em diferentes aplicações,
daquilo que você aprendeu repetindo, você vai conseguir executar aquilo em N situações. Ou seja, você está elaborando aquele conhecimento, sendo capaz de aplicá-lo, de interpretar, entendeu? De observar o problema, propor a solução e usar a ferramenta que é o conteúdo, Uhum. né? Que vai se transformar em conhecimento no terceiro passo, que é a consolidação, que é quando você de fato aprendeu aquilo. Então, a escola, o processo de ensino-aprendizagem, para o cérebro aprender, se for para ser efetivo de verdade, precisa passar por esses 3 processos: repetição, elaboração, consolidação, Consolidação. quando ocorre a aprendizagem. Só acontece o primeiro na escola. E se faltar algum conteúdo nesse processo, pesquisa, né? Pesquise, você pode ver em outro momento. Uhum. Não tem Por aquela isso, necessidade linear, porque aqui eu repito algumas coisas, Rodolfo, porque às vezes alguém pode estar pensando assim, né? Ah, mas encontrando alguns pontos de interrogação. Um deles é por que que a linearidade acaba sendo um problema, né? Justamente porque fica aquela coisa assim, ó. Primeiro você tem que aprender o A, o B, depois o C, o D, o E, o F e o G. Só que nesse meio tempo aqui não teve nenhum problema para resolver. Não teve nenhum processo de elaboração. Quando chegar aqui, por exemplo, no final do alfabeto, como você não usou esse conhecimento para nada, você não fez nada de significativo com ele, ele não existe e não mais. existe. Né? A questão da linearidade, o grande problema é esse: ele não te dá a possibilidade de construir algo relevante no meio desse processo para que você possa posteriormente, depois da elaboração, consolidar, né, esse. E é o que acontece, por exemplo, quando os alunos chegam lá num momento de um conteúdo mais complexo, no segundo, terceiro ano do ensino médio, por exemplo, né, o professor fala: mas vocês já viram isso lá atrás? Pô, vocês não sabem nem a equação de segundo grau aqui, que é sim para resolver esse problema? Não. Eles viram realmente aquilo, eles colocaram no papel, estudaram um dia antes e esqueceram. Uhum. O Thomas, não é o Thomas Kuhn, é o Academia Khan, você deve ter ouvido falar, Uhum. né? Ele criou a Academia Khan, o método Khan de educação para ensino de matemática. Hoje é de um monte de coisa, né? Mas ele Sim. começou na matemática quando a sobrinha dele, eu não lembro o primeiro nome dele, tá? Tinha dificuldade, ela ficou para trás na escola porque ela não aprendeu lá uma questão de números complexos, sei lá. Eu acho que é números complexos, então ela não conseguia evoluir. E a escola estava indo embora, porque o conteúdo, o currículo escolar é uma flecha, você lançou, você não para mais. Né? Quem vai ficando, vai ficando. E aí esse cara, ele falou: vou criar um mecanismo para minha sobrinha aprender isso. Né? Que é exatamente dentro desse processo de repetição, elaboração e consolidação. Porque não é linearidade. Pode existir linearidade? Pode. Pode. Tem complexidade de conhecimento que demanda você saber algo antes? Óbvio. Uhum. Só que isso não é na linearidade pura e simples de vamos passar daqui para cá, para cá, para cá. Você só avança para um conteúdo complexo quando o sujeito absorveu o mais simples. Como tudo na vida e na aprendizagem assim, você tem que ir do simples para o complexo. Só que o sujeito não aprende o simples, ele vai chegar no complexo, ele vai falhar. Né? Ah, mas e aí ele não vai ver tudo se não for nesse. Mas ele não vai ver tudo em nenhum currículo. Não existe currículo escolar nesse planeta que o estudante vê tudo que foi produzido pela ciência até hoje. Você sabe que aí é nesse ponto que eu valorizo bastante que eu acho interessante essa questão de currículo 4.0, porque ninguém hoje que está vivendo o mundo das tecnologias está se dispondo a decorar tudo que vê todos os dias, a guardar tudo isso, né? Possível. Então, quer dizer, já realmente já não faz mais parte da realidade mesmo, né? A gente não guarda nem número do celular dos outros, quanto mais uma série de fórmulas e conceitos e fatos, etc, né? É isso, e é isso que o currículo de Jacarezinho fez. Por isso que o campus Jacarezinho aqui do Instituto Federal, ele é premiado, né, nacional e internacionalmente. Vários prêmios, né? É considerado uma das 7 instituições mais inovadoras do Brasil, né? É premiado pelo Sebrae, pela Ashoka, que é uma ONG internacional que nomeia as escolas transformadoras do mundo, né? Changemaker School. O campus Jacarezinho tá lá, se você entra no site da Ashoka, Jacarezinho está lá no mapa deles, uma das 300 escolas do mundo consideradas transformadoras. É o campus aqui.
né? E então, vamos dizer assim, não há o currículo ele é semestralmente construído. Provavelmente os alunos devem ter alguma participação, de repente, nesse processo de Pode ter. expectativas. Vamos lá, ó, vamos na prática para a gente entender como funciona, tá? Então a gente precisou mudar o currículo e ele é feito semestralmente. Por quê? Só, antes de você falar disso, a ideia de mudança a gente vê muito em educação, né? Até faz parte de um pensamento mais, que a gente costuma dizer, progressista da educação, a ideia de transformação, de mudança, etc. Mas para mudar não deve ter sido muito fácil, né? Nem um pouco. Então vamos falar um pouquinho da Do mudança, do processo. processo de mudança, para a gente voltar na prática, como que ele é construído semestralmente. E foi muito difícil mesmo, né? O processo de mudança, exatamente por isso que a gente estava conversando. Todo mundo está doutrinado a executar um tipo de educação falida, mas que eles acreditam que é o certo, né? A gente vê muito professor, e os nossos aqui faziam, especialmente por ser uma instituição federal, e nos termos de educação, é o topo, né? Um professor da rede federal ou um professor de universidade pública, né, no geral, né? Doutor, é o topo, não tem para onde ir mais dentro da carreira educacional, né? Então, essa questão do individualismo do mundo hoje, que é algo neoliberal, né? As pessoas, elas tomam a referência do mundo a partir de si, né? O mote neoliberal, quando a Thatcher falava isso abertamente para todos, dizendo, ela falava, não existe sociedade, existem indivíduos, né? Então, se fomentou desde o neoliberalismo, porque eles precisavam mudar a concepção de bem-estar social, da lógica do egoísmo, da individualidade, do acúmulo, enfim, E né? do sujeito, só para fazer um adendo aí, né? Acredito que seja aí do sujeito que se vira, né? É, Sem a necessidade de o Estado ficar ali oferecendo tantas oportunidades. Quer dizer, é com você agora. E isso. você constrói a tua Se vende a cidadania, né? ideia, se vende a ideia, inclusive no Brasil é muito forte, que o Estado atrapalha você de crescer. Uhum. O que é assim, eu nem consigo classificar em um conceito, que o nível do absurdo que é isso. Esse tipo de esses pontos que nós temos com possibilidades de contrapontos, aí a gente pode complementar num debate com pessoas de lados opostos. Uhum, Talvez não chegue numa conclusão, mas sim, pelo menos a gente busca fundamentos aí para os posicionamentos, sim, né? não, perfeito. Mas vamos lá. E aí esses professores, porque todos nós temos essa cultura, viemos dela, eles acreditam, se deu certo para mim, por que não dá para os outros? É, mais uma Uhum. vez a lógica da meritocracia, Sim. né? Mas milhares de pessoas passam pelo sistema e não dá certo. Mas vamos lá. Como convencer esse pessoal? Muito difícil. Nós começamos então com um grupo pequeno. A ideia inicial foi do professor Davi, que inclusive indiquei para você, né, para Uhum. vir aqui também. Ele lançou a ideia inicial e começou a se trabalhar sobre isso. Mas era uma coisa muito ainda, sabe, um projeto mesmo, muito rascunhado. A gente não sabia muito bem para onde ia. E aí a gente mais ou menos pensou nesse modelo, assim, não vai ter currículo engessado, vai ser produzido semestralmente, os alunos vão escolher o que eles vão estudar. Depois de ter diagnosticado aquele problema do excesso de matérias, de conteúdos no currículo. Mas não só, mas Uhum. também já tentando adequar a modernidade do mundo Entendi. 4.0, Uhum. né? Então, como a gente melhorar essa questão do conteudismo excessivo que está deixando as pessoas depressivas e, ao mesmo tempo, atender às demandas do século XXI, Uhum. né? Então, a gente foi produzir isso. Como foi o processo? Chamava um por um na sala da direção, né? Nem era eu o diretor ainda, né? Chamava um por um na sala da direção. Eu fui o cara que implantou, porque logo que a gente aprovou no campus, ainda sem estrutura, sem nada, eu que entrei e tive que implantar. Aí, como que a gente fez? Pra gente ver como tudo é política nessa vida. Isso é política institucional. Uhum. Senão você não faz nada. Lutar por interesses, por E é propostas, por política mesmo, mudança, né? uhum. É o embate político, é o jogo Negociar. político, é a negociação, é ter comunicação efetiva, que é Uhum. o que os alunos precisam aprender na escola. Sim. Aí a gente separou em 3 grupos: os que gostaram, os que ficaram no meio e os que repudiaram imediatamente. O que a gente fez? A gente falou: esse aqui não adianta. Os que repudiaram, não adianta a gente ficar dando murro em pedra.
né? Daí não vai sair nada, a gente tem que convencer esse meio. Uhum. Então a gente passou a chamar de novo, um por um, explicando como ia ser. A hora que a gente viu que a gente conseguiria a maioria para aprovar, a gente levou para a Assembleia e aprovamos. Uhum. E colocamos em execução. Só um outro detalhe. Esse pessoal que não queria também não se posicionava a favor de alguma coisa, né? Era uma Não, coisa era meio assim, manutenção do que já existia. isso. Também não. A gente precisa mudar. Não, isso que vocês estão propondo eu não quero. Mas o que vocês propõem? Nada também. Exatamente. Aham. Sim. Muitos reclamavam também do sistema, mas para mudar também não queria. Que é natural, né? Sim. Tá, foi feito. Como funciona hoje? Depois de muito tempo elaborando esse currículo, tá? É um currículo que tenta atender a formação dos estudantes que eduque de verdade e que eles adquiram aprendizagem e não acúmulo de conteúdo, tá? E que desenvolvam competências e habilidades requeridas pelo século XXI, pelo mundo 4.0, Uhum. né? Se você pega o Fórum Econômico Mundial, ele tem 3 estudos, 16, 18 e 20. A cada 2 anos ele lança, que se chama The Future of Jobs, né? O futuro do trabalho, do emprego. E eles vêm desde 2016 deixando claro para o mundo inteiro, inclusive eles falam isso no de 2018, assim, sistemas de ensino, é urgente que vocês mudem o sistema pedagógico de vocês. Porque essa educação do século XX, que é aquela que as pessoas acham que vão estudar, se formar numa profissão e passar a vida inteira nesse emprego, no mesmo emprego, não existe mais. Acabou. Só que a gente continua tendo uma escola que engana os alunos falando que é isso que vai acontecer. O que a gente está fazendo? A gente está criando uma sociedade assim, tanto que ansiedade, depressão crescendo, as pessoas estão perdidas. Porque a escola que deveria ser o ponto ali de coloca um norte no caminho, a escola ela ajuda a fomentar a aleatoriedade doida, né? Então o que a gente fez? O Fórum Econômico Mundial fala assim, o que o aluno precisa aprender hoje? Claro, os conteúdos também. Mas nesse mundo, ele precisa aprender a se comunicar efetivamente. Comunicar, todo mundo comunica. Agora, efetivamente é outra história. Uhum. Ele precisa aprender a negociar. Ele precisa aprender a gerir pessoas. Ele precisa aprender a desenvolver projetos. Ele precisa aprender a resolver problema complexo. E quando a gente fala resolver problema complexo, não é cálculo 3. Né? É a capacidade de identificar um problema, estudar o problema, propor solução e executar a solução. Uhum. Num currículo de execução e obediência, o aluno nunca vai fazer isso. Porque ele pega tudo pronto, ele só pega e põe. Então a gente tinha que criar um mecanismo em que os alunos aprendiam e também desenvolviam competências. Como? Num currículo dinâmico, flexível, que atendesse cada um na sua particularidade. Se você pega hoje qualquer estudante que sai do campus Jacarezinho do ensino médio integrado, nenhum tem o mesmo percurso pedagógico do que outro estudante. Cada um seguiu o seu caminho ali. E a escola atendeu a todos. Os que têm facilidade e os que têm dificuldade, e todos precisam evoluir ali. Como funciona na prática? Tá? Primeiro a gente baniu as disciplinas. Não existe matemática 1, 2, 3, igual na escola. História 1, 2, 3. Né? Pode. A gente não proíbe, mas a gente incentiva que não se faça. Porque um currículo, para ele funcionar, ele tem que dar autonomia para o professor também. O professor é o cara que executa, ele que é o conhecedor daquilo. Ele precisa ter autonomia de pensar o que ele vai fazer, não ser um mero executor. Né? Então, se um professor não está preparado e ele quer ser tradicional, o currículo pode permitir que ele seja tradicional, e o nosso permite. Agora, se é um professor que quer mudar, que ele quer transformar, que ele quer tentar, o currículo tem que permitir, e os tradicionais não permitem. Sim. Então, só essa mudança curricular de permitir que se faça mudança já é um passo gigantesco, porque ele permite tudo, o outro não permite nada, tá? Então é assim. Só um detalhe, isso não quer dizer que quem vai fazer diferente não tenha que seguir uma racionalidade, uma sistematização, uma lógica, uma coerência, objetivos e finalidades. Não Tudo é? tá dado. Porque às vezes vem uma má interpretação de que é uma zorra, né? Exato. E é o que as pessoas pensam, né? Que é uma zorra, que não tem controle, que não tem nada a ver.
Um dia a gente pode vir aqui só para explicar como funciona e mostrar para você, Sim. assim. Mas lá, por exemplo, os alunos, eles têm 15 horários de aula por semana, porque a gente estabeleceu que os encontros são de 1h30, Uhum. tá? 3 encontros por dia. Então, 5 dias na semana, A 15. jornada é integral? Lá a gente chama de diurna, né? Eles podem pegar à tarde, mas não é obrigatório à tarde, Entendi. tá? Porque nós eliminamos a ideia de passar de ano, eles têm que cumprir carga horária, Uhum. né? Então, para eles se formarem, eles têm que ter lá 3.000 horas, entendeu? 3.100 e pouquinho, na verdade, que são as horas do ensino básico e da área técnica. Sim. Cumpriu isso, está formado. Uhum. Não existe repetência mais, você não cola na cabeça de ninguém repetiu. Ele está na turma atrasada, não tem. Porque os alunos escolhem semestralmente o que vão estudar. E ali vai ter aluno do quarto, do primeiro, do segundo ano, do terceiro. Porque é por afinidade e por necessidade. Uhum. Para corrigir problemas ou para potencializar qualidades que eles têm. Por isso o currículo é para cada um. Né? A gente chama essa mudança de mudança do tempo escola para o tempo aluno. O currículo tradicional é o tempo escola. Sim. Todo mundo que entra ali tem que cumprir o tempo da escola. Se você não conseguir, você vai ser jogado para trás, você vai ser eliminado. O tempo aluno é que cada um vai evoluir dentro do processo de acordo com sua possibilidade. Não vai ser taxado de burro, não vai se repetir, não vai nada. Ele perde carga horária. Se ele não conseguiu o conceito mínimo naquela unidade curricular, ele só não contabiliza essa carga horária. E ele pode pegar outra depois, de outra forma. Uhum. Mas como que funciona? Todo professor, então, eles constroem, a gente dividiu por área, né? Ciências humanas, ciências da natureza, matemática e códigos e linguagens, tá? Todas essas áreas têm carga horária igual, menos matemática que tem menos, porque ela é uma disciplina isolada. Uhum. Então ela tem um pouco menos, mas é bastante carga horária em relação às outras áreas ali. Como que ele faz? Todo professor, então, vai propor as unidades curriculares, que pode ser qualquer coisa. Claro, igual você falou, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, temos que cumprir isso. Uhum. O que a gente muda é que a gente não fala quando e como. Tudo vai ser cumprido nos 4 anos que eles estão lá. Mas o quando e o como a gente decide no processo. Uhum. Porque é a gente que sabe com quem está lidando, a gente que sabe a dificuldade, a potencialidade. Em média, isso é escolher, Vinícius, nessa mentira desse ensino médio que foi colocado aí. Em média, esses estudantes eles têm que escolher 15 unidades na semana. Eles têm, em média, 300 a 350 para escolher por semestre. Eles têm que pegar 15 só. A gente brinca que eles não escolhem, eles abrem mão do resto. Uhum. Né? E isso é escolher. Você pega lá, é um universo, cara, de conhecimento, de conteúdo, de proposta, que o aluno olha e ele direciona. Como? Ele é isolado, ele é jogado às traças, cada um por si. Um aluno de 14 anos se abandona ele, não sabe nada. Não, ele é tutorado. Todos os professores são tutores. Eles pegam um grupo de aluno quando entra e vai acompanhar esse aluno durante o processo, orientando, acompanhando a carga horária deles, vendo no que eles têm dificuldade, né? Colocando, às vezes o aluno quer pegar algo, o professor fala, ó, pensa bem, né? Você está com dificuldade aqui, é melhor ir para ali para corrigir né, esse déficit que você tem. Então, a ideia é que o currículo funcione para que cada um melhore. E os professores são os tutores, os pais têm acesso a todas as ofertas antes dos alunos escolherem. Então, é um currículo coletivo, construído pela comunidade. Uhum. Você vai me dizer, os pais participam? Muito pouco, tá? Não sei por quê, talvez porque não tenha tempo, porque também não se importe, Esse é um outro estudo, né, dentro ou confia na escola, enfim, a participação do pai nesse processo é muito pequena, mas a gente oferece a oportunidade dos pais fazerem parte do processo pedagógico do filho, né? E eles vão escolher. O processo de escolha, ele já é um processo de desenvolvimento de autonomia e de responsabilidade, de Uhum. protagonismo. Que é aquela ideia de construir ali, começar a construção daquilo que ele quer para a vida dele, Exatamente. mas com essa tutoria, E né? adquirir competências para isso, de Uhum. responsabilização dos atos, de protagonismo, de ser autônomo na escolha.
né? De negociar com o professor, de dialogar, de se comunicar. São várias competências e habilidades que não é conteúdo. Não tem como você mensurar isso, não tem Sim. nota. Mas que a gente percebe claramente que eles evoluem muito nesse processo, Uhum. né? De autonomia e protagonismo. E eles têm que lidar com isso. E eles propõem também unidades curriculares. Às vezes eles falam, a gente quer aprender isso. E o currículo flexível, ele é extremamente eficiente porque o aluno aprende no momento em que ele quer aprender. Vou te dar um exemplo, né? Uma unidade minha, que é mais fácil eu falar. Lá em 2016, né, estava ocorrendo o processo lá de golpe na presidenta Dilma, né? E os alunos estavam aquela fervilhão, né? A sociedade estava naquele fervilhão. É golpe ou não é golpe? É golpe ou não é golpe? E eles vieram pedir para mim para eu fazer uma unidade curricular para discutir isso, né? Ou seja, política na escola, que é diferente de partidarismo dentro da escola. Fazer proselitismo político na escola é abominável. Agora, aprender política dentro da escola é indispensável para essas pessoas serem cidadãs competentes na vida. E elas vieram e falaram assim: a gente quer saber se é golpe ou não é, professor. É golpe? Eu falei: não sei, vamos descobrir. Vocês vão me dizer se é golpe depois. Com ciência. A gente vai estudar para ver se é ou não é. O que eu montei? Eu montei uma unidade que se chamava Brasil Republicano, onde os fracos não têm vez, né? Porque a gente não tem disciplina, a gente cria nomes, Entendi. né? Aí você vai estudar esse tema e, consequentemente, tem que vir ao longo do Brasil República. E por que o Brasil republicano? Porque não basta você pegar aquele momento 2016 e falar é, não é. Primeiro eles tinham que aprender o que é república, né? Porque primeiro a gente está numa república, e a república tem regras, ela tem um mecanismo de funcionamento, a separação de poderes. Quem impeachment um presidente é o Congresso, e por que é o Congresso? Eu fui trabalhar com eles ciência política. Eles aprenderam o que é república, o que é um Estado, o que é separação de poderes, o que o judiciário faz, o que o executivo faz, o que o legislativo faz. Que ninguém aprende isso na escola, cara. Rodolfo, um parênteses. Aquele aluno que chegou à conclusão de que não foi golpe, ele não tirou zero. Não. E mesmo assim ele aprendeu o que é Congresso, o que é uma Constituição Federal, o que é uma Constituinte, enfim, não O é? que é crime de. A gente foi estudar a Constituição, a lei de crime de responsabilidade, o que é crime de responsabilidade. Eles aprenderam, ó, veja bem, eles aprenderam ciência política, eles aprenderam história, eles aprenderam filosofia, eles aprenderam direito, Sociologia. sociologia, um universo de conteúdos que isso é multidisciplinar, porque são unidades multidisciplinares. Para eles chegarem e tomarem assim consciência, uma decisão consciente, que deveria ser todos quando vai tratar de política, porque a política decide tudo da nossa vida. Na hora que você acorda e abre a torneira da pia, a água que sai ali é política. Uhum. E é Né? engraçado que esse discurso o aluno só vai ouvir ou na faculdade, no primeiro ano da faculdade de administração ou de direito. Só, e não é em nenhuma Antes faculdade, em disso mais não nenhum houve. curso. No ensino superior também é Por conteudista. exemplo, o professor ele vai dar, por exemplo, direito administrativo ou até direito financeiro. Eu falo porque eu sou graduado também em direito. Então, é ali que você ouve pela primeira vez esse tipo de coisa. Né? O que significa a vida social? O que implica a vida social? E o que eu acho interessante é que quem critica a discussão política na escola, ele está muito preocupado com o que dizem ser uma doutrinação. Que a doutrinação seria o seguinte: ó, isso aqui é azul. Não, mas eu estou vendo que é vermelho. Não, mas é azul. Por isso, por isso, por isso. E cria, obviamente, que a gente pode criar uma história, uma explicação para tudo. Sim. Agora, discutir um processo e os alunos poderem, ao longo dele, né, se posicionar, eu entendo isso, o outro entende aquilo, essa diferença de entendimentos e de conclusões, ela vai acontecer durante a vida toda. Nós vamos lidar com divergências de posicionamento o tempo todo. O que a gente não pode é lidar com a falta de pesquisa do evento que está sendo Exato. influente na nossa A vida, escola né? tem que ser capaz de municiar
os cidadãos a pensarem as questões com base, com embasamento, com capacidade, e não com achismo, que é hoje o Brasil, o mundo Sim. é tudo Ah, eu quero achismo. entender, por exemplo, as eleições, a questão do voto impresso. Tudo bem, se você é a favor do voto impresso ou é contra o voto impresso, isso aí é uma conclusão, mas você tem que tirar essa conclusão. Você não pode comprar essa ideia. Simplesmente, peraí, deixa eu ir lá no Google, ou deixa eu ver aqui o que eu recebi no WhatsApp. Ah, eu sou a favor ou eu sou contra. Até porque as mensagens, como nós falamos, a gente estava conversando antes, a natureza semiótica da informação hoje veiculada na internet é muito grande e ela vai trabalhar o seu emocional, ela vai trabalhar seus interesses, o seu inconsciente. Claro. E você vai comprar ideias de todas as formas e muitas vezes você vai ser extremamente incoerente com as suas convicções sem saber. Né? Por quê? Porque não houve um treinamento para a pessoa aprender a realmente pesquisar um processo antes de tomar uma conclusão. Então, eu acho legal a gente deixar claro que não há problema algum a pessoa pensar X ou Y, desde que ela tenha realmente estruturado o pensamento, não seja algo, né, que sai da doxa simplesmente, né? E o Platão falava isso, né? Que não é exatamente desse jeito, não vou lembrar, mas ele falava que estudar é muito difícil, eu prefiro ter opinião, né? Opinião muito fácil, muito simples, não preciso nem pensar. Né? Eu falo, eu acho que é isso, pronto, acabou, e respeita a minha opinião, que a gente tá muito nisso hoje em dia, né? Respeita a minha opinião, essa é a minha opinião. É. Quer dizer, se a sua opinião é racista, se a sua opinião é homofóbica, se a sua opinião mata alguém, violenta uma identidade, um povo, né, um gênero, então a gente é obrigado a aceitar porque a opinião da gente está regredindo ao mundo natural, à primitividade. Hoje, nessa desconstrução da importância da ciência, que ultrapassou as ciências humanas, que sempre foram atacadas exatamente porque as ciências humanas demonstram como funciona o sistema de extorsão do povo. Então ela precisa ser atacada, né, maculada para que ninguém confie nela. E hoje a gente veio até para as ciências da natureza. Né? Ninguém é vacina, é não sei o que, aquecimento global, é Amazônia, é tudo mentira. Nada, é tudo mentira. Né? Então as fake news elas são facilmente absorvidas porque é fácil, é simples, vem pronta, vem mastigado. Né? Mas você desmontar uma fake news é complexo. Por isso que a briga da razoabilidade científica com as fake news, com a opinião pura e simples, ela é desigual. Você absorve 200 fake news por dia de uma tranquilidade absurda. Agora, para você desmontar uma, você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, ouvir. Né? É complexo, vai de maneira muito profunda. Ninguém quer. O pensamento estruturante, estruturador, aí tem um problema que gera desigualdade também, Isso é né? Bourdieu, hein? Estruturas estruturantes que criam estruturas estruturadas. E que gera, nesse caso, a desigualdade social, porque quem Sim. pensar vai conseguir, de repente, ter uma visão diferente e tomar decisões diferentes. Isso Uhum. impacta a vida como um todo, Claro. né? No exercício não só da cidadania, mas da profissão, da vida De familiar, tudo. de tudo, né? De tudo, porque tudo é política. Né? E existe também uma tendência, Rodolfo, a meio que, como que eu diria, não se acredita tanto na capacidade dos alunos de aprender coisas complexas também, não é? Eu acho que um pouco, muito é o sistema de reprodução. Eu, por exemplo, vejo também dessa forma, apesar da minha pouca experiência e da pouca idade. O sistema de reprodução, ele tá aí. Mas eu vejo também aqueles que talvez não tenham um apego consciente a essa reprodução, porque muitas vezes não tem interesse algum, ele simplesmente é movido como uma peça no tabuleiro, assim que alguém mexe, um professor, um diretor, alguém, acaba construindo a partir disso uma outra visão que é um descrédito ao aluno, né? Pô, não, vamos falar de política, ele tem que pensar no que ele vai fazer no vestibular, né? Coisas desse tipo. E aí a gente afasta a complexidade da vida dos estudantes com essa ideia de que eles não serão capazes de compreender e de se posicionar e de se manifestar e de buscar alguma mudança, né?
Sim. Eu tenho uma teoria que o vestibular é a grande desgraça da educação brasileira, né? Porque a existência do vestibular faz com que todos os sistemas de ensino sejam voltados para aquilo, que é conteúdo, né, basicamente. Então é ali, eu escrevo sobre isso, né? Você conhece até o texto. Para mim, as escolas particulares, sempre há exceções, óbvio. Elas não são escolas, são centros de treinamento para passar no vestibular, né? Que é o único recurso que as classes médias têm de manter seus filhos com um determinado padrão de vida, né? Que é passar no vestibular e ter acesso às profissões que mantêm um nível de vida adequado para o que elas pensam. Uma engenharia, uma medicina, um direito, né? Uma odontologia. Então, eles colocam seus filhos nessas escolas, mesmo que não sejam educados, né? Porque o importante na vida que a gente vive no sistema é se dar bem, é chegar lá. Uhum. Então, esses alunos vão, né, ser robozinhos de fazer prova, vão passar, vão chegar numa profissão de classe média, vão ter uma vida ali estável e tranquila, embora sejam idiotas, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido grego, né? Do voltado para si, egoísta, não conhece de política, não conhece de nada. Não discute as questões sociais, né? Exatamente. Então, é um sistema, cara, é um sistema muito complicado de você mexer. E você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que a gente mexer no currículo. Se você não mexe no currículo, você não mexe em nada, porque você vai esperar heroísmos individuais de professores em salas tentando transformar o mundo a partir de estruturas extremamente frágeis. Mas eu acho que é uma questão da gente aprender a dimensionar as metas também, porque quando a gente fala de transformação, dá muito a ideia de virada de mesa. Eu acho muito Uhum. difícil isso acontecer. Não, não é Ainda mais isso. num sistema que é tão forte, apesar de muitas incoerências. O sistema capitalista, neoliberal, ele é a nossa realidade. Aprender a viver dentro dele é uma necessidade. O sistema não é cristão, né? Para quem é cristão, né? Tem pessoas que são outras religiões, tem pessoas que não têm religião, mas não é cristão o sistema. Por quê? A palavra de Jesus era dê aos pobres, né? Ninguém pode passar fome. Ame ao próximo e doe aos pobres. O sistema ele é o inverso disso, Sim. né? Então, mas mudar esse sistema, nenhuma escola vai mudar isso. A gente observa o quê? Que as escolas conseguem, modelos de escolas no Brasil que conseguem dar uma educação mais digna para os alunos, em que eles possam participar e se reconhecerem já como cidadãos, para não precisar assim, não, depois que eu fizer a faculdade ou depois que eu me formar lá na frente eu vou ser alguma coisa. Não, eu sou hoje. Eu aprendo hoje, eu vejo que eu aprendo, eu assumo a responsabilidade de aprender, eu vejo que eu não aprendo. Aliás, com 16 anos eles já decidem o futuro do país, eles votam, né? Então, e ele começa ali em processos dentro da instituição, né? Então, assim, talvez a mentalidade, obviamente, das escolas onde existem pessoas que queiram realmente um pouco dessa transformação, porque existem escolas que diretores são, né, às vezes, gerentes de um sistema, dificultam esse processo. Mas onde há essa possibilidade, talvez não pensar em uma revolução no sentido, não que ela seja ruim, não que eu seja contra ou a favor nesse momento, né, como, por exemplo, o Paulo Freire diz no final do livro da Pedagogia do Oprimido, sem discutir isso. Eu quero discutir o seguinte: o que a gente pode fazer hoje para buscar equilíbrio? Né? Ou seja, É é como isso. se fosse assim, cara, o nosso time está perdendo de 5-0. Como que a gente faz para ficar 5-4, pelo menos? Né? Então, eu acho que pensar no currículo dessa forma, fazer pequenas mobilizações, já tentar, como você falou, olha, professor, você quer trabalhar tradicionalmente? Pô, maravilha, porque você sabe trabalhar bem. Assim. Eu conheço professores que são muito bons com um quadro, uma caneta com aula expositiva e sistema disciplinar. E ele é bom naquilo, ele consegue fazer os alunos renderem. Por quê? Porque além do conteúdo que ele expõe, ele tem a questão do carisma, ele não classifica o aluno como se o aluno fosse uma máquina ou simplesmente uma peça de uma linha de produção. Então ele consegue, apesar da prática mais tradicional, ele consegue acolher, ele consegue dar oportunidades. Então esse professor tem essa habilidade. E tem aqueles que querem uma mudança. Né? Então, assim, quando a Mas gente. veja, Vini, só te cortando, desculpa, a mudança do currículo que a gente fez não quer dizer que o professor não possa ir para o quadro e dar Não, aula sim, porque aí é uma questão de metodologia. Né? Aí a gente precisa Exatamente. trabalhar com conceitos de
educação, ensino, instrução, didática e metodologia, né? Exatamente. Colocar isso aí de uma forma organizada. O que eu digo é o seguinte: uma vez que o professor é um currículo, dá um pouquinho de trabalho, como você falou, dá. Por quê? Porque as pessoas vão votar aquilo ali dentro de um colegiado. Na escola é um colegiado. Dentro do conselho de escola, e muitas vezes sem apoio nenhum do sistema de ensino, da rede, eles vão ter que votar dentro das possibilidades de autonomia da instituição, Sim, que não é absoluta. não. Né? Então, quer dizer, vai ter um esforço ali, mas você não precisa também virar a realidade. A escola, ela tem que perder esse caráter salvacionista. Ou ela salva no sentido neoliberal, ou ela salva no sentido progressista. A princípio, a necessidade de buscar um equilíbrio. Porque quando não há equilíbrio, tem pessoas que estão sofrendo. Eu tive alunos que na escola particular sofriam dentro da sala. Eles eram Claro. excluídos dentro da sala. Você não precisa Uhum. ser pobre para sofrer dentro da Claro que escola. não. Né? Eu estudei num colégio em que um aluno pulou lá de cima e se matou porque ele foi mal numa Essa disciplina. semana aconteceu isso, né? Na Bahia. Então, quer dizer, o que nós estamos falando de uma escola que esteja, então, atualizada com relação ao que nós estamos vivendo, atualizada com relação às descobertas que nós fizemos sobre como o sujeito aprende, e atualizada no sentido da humanização, né? Da necessidade de humanizar já dentro da escola. Né? Eu discordaria de você num ponto só. A escola é salvacionista. Ou melhor, ela tem que ser. Porque se não for lá, não vai ser em nenhum lugar. Se não for a escola a começar o processo de transformação da sociedade, e aqui eu até divirjo de você no sentido ou ela salva no neoliberalismo ou no progressismo, eu acho que não existe essas conotações. Não, A mas escola tem. doutrinariamente, o que eu quero dizer, doutrinariamente, isso é pregado, né? Sim, então, e aí que tá. E isso é o discurso político, né, de quem quer convencer a gente que existe um fantasma malvadão que quer doutrinar as pessoas, né? Exatamente para conter o avanço da escola. Não se trata de progressismo ou neoliberalismo. Se trata de todos devem ter uma vida digna. Leitura da realidade. Todos. O sistema deve existir, principalmente a escola, deve existir para produzir conhecimento que seja capaz de movimentar a sociedade para que todos, indiferente de cor, credo, idade, gênero, tenham uma vida digna, tenham um teto, tenha comida, tenha lazer e tenha saúde, tenha educação mínima. E o sistema não oferece isso para grande parte da população. E a escola, como eu disse no começo, ela é uma das engrenagens que fazem esse sistema de moer gente, que é o sistema capitalista, funcionar sem nenhum arranhão. Né? Não se trata de ser de direita, de esquerda. Se trata de produzir dignidade coletiva. Os rótulos são dados exatamente para que a gente não consiga avançar. Dentro da semiótica que a gente estava falando, de Uhum. movimentar paixões, né? Essas questões da psicologia, da publicidade psicológica, ela existe exatamente para não deixar que a gente avance. Por isso os rótulos são E do imprimidos. imaginário, né, social, né? Claro, que é produzido historicamente. Porque com todo professor que você vai conversar, com 99% dos professores, é sempre assim, ah, não, mas lá naquela realidade lá você esquece. Aí aquela famosa na prática a teoria é outra, né? Então, assim, Mas dentro do currículo que eles têm é verdade, esquece, não vai dar certo. justamente realmente aquela realidade conduz a isso, né? Uhum. Então, falar de mudança é óbvio que é o caminho mais difícil, não é o caminho mais fácil, né? Mas que se torna. O processo é difícil, mas o depois se torna mais fácil. Cara, e assim, é muito complexo e até seria interessante você voltar para a gente falar da estrutura do currículo e colocar também, dar continuidade, porque é muita coisa, né, Muita. para se É conversar. uma Educação, coisa como a gente que falou, a gente ficaria 10 horas aqui falando e não ia sim, conversar 10% das coisas. justamente. Mas assim, e para aquelas instituições, e aí vai, obviamente, de cada agente educacional, de cada ator educacional dentro das escolas, de pensar, refletir, assumir uma posição ali dentro, independentemente das dificuldades de plano de carreira, de salário, de estrutura, etc., não é? Essa mobilização, cara, porque nós aqui estamos falando, a gente está trazendo o assunto, a gente está dando valor ao assunto. Resolver
das soluções prontas, isso não vai acontecer em lugar Não tem, nenhum, né? exatamente. Nem nos fóruns sociais, mundiais, internacionais, essas soluções não vêm prontas, Não existe, né? né? Não, elas não Porque a solução existem. ela é construída no dia a dia. Então, quer dizer, a gente precisa, acima de tudo, falar de educação criticamente, colocar uma lente sobre a realidade cada vez mais, ampliar a consciência da realidade, mostrar o quanto, né, há essa necessidade de mudanças no âmbito, por exemplo, do currículo, quanto é urgente isso, apesar de inúmeros textos, de livros, etc., a gente não consegue se desvincular dessas amarras e de fazer algo diferente, né? Porque a produção dos rótulos ela é uma máquina potente, né? Por exemplo, ela tá dentro do Congresso, né? Ela está dentro da mídia corporativa, que a mídia corporativa ela é uma, eu falo isso, né? É o departamento de marketing do mercado financeiro do agronegócio, né? A mídia brasileira é isso. Basicamente, ela é um departamento de marketing da elite brasileira. Então, ela sempre vai passar a mensagem para a população de algo que mantém as estruturas como estão. Senão elas perdem publicidade desses Sim. mantenedores, tá? Então, a gente tem que entender que esses rótulos criados impedem que a gente se movimente. Toda vez que a E gente vê uma só para crítica, continuar, o único, não existe outro caminho. A única instituição capaz de começar a desmontar essas grandes mentiras contadas para a gente historicamente é a escola. Só que a escola precisa se mexer para fazer isso. é porque você lê um jornal, índice ruim na educação, educação pública, não sei não, acho que não vai dar, é sempre naquele sentido assim, meio que forçando a barra para desaparecer a escola pública, Estado mínimo, né? né? A Então ideia de estado sempre a mínimo. ideia de não tem condições, e ali não muda, ali. Então assim, mudar esse pensamento é uma dificuldade até para nós que estamos conversando aqui, né? Mas Falar de é, mudança mas é disso porque a é muito população. desafiador. Mas aí entra naquilo que a gente falou: a população trabalha tudo no nível da superfície. Aham. Quando elas falam assim, o público é ruim e tem que privatizar, elas imaginam que a escola que vai vir privatizada para o povão é o ângulo da Avenida Paulista. Sim. Entendeu? Que os Uhum. pais pagam lá R$ 10.000 de mensalidade por mês. Uhum. Eles têm essa falsa ilusão. Quando fala que tem que privatizar os hospitais, eles acham que vai ter um sírio-libanês Uhum. para todo mundo, na periferia. É. Entendeu? E não. Na verdade, vai ser pior do que existe. Por quê? Eles vão, obviamente, terceirizar a mão de obra. E a gente sabe que terceirização é um trabalho precário. É pagar o mínimo possível, porque uma empresa privada busca lucro, né? E vai oferecer um trabalho horroroso. Pior do que a pública, porque na pública, pelo menos, há liberdade de cátedra. Um professor pode chegar dentro de uma sala de aula e falar a verdade científica de como é. No sistema privado, não pode. Se hoje é terrível, se a gente privatiza os mecanismos de pensar de uma sociedade, que basicamente é a escola e a universidade, acabou. Não há mais meio de superação dessa delinquência e desigualdade estrutural que existe. A escola pública e a universidade pública, elas não são só necessárias, elas são questão de vida ou morte para a sociedade. Eu acho que para a gente deixar uma mensagem assim de que é possível fazer alguma coisa, acho que ficou bem claro que olhar para o currículo, dar uma. Os professores fazerem um movimento, porque sem movimento não tem como, né? Um defende aqui, o outro defende lá, nunca vai acontecer nada, né? Então, de repente, um movimento dentro de redes de ensino, de professores que acreditam que é possível fazer um currículo diferente e, principalmente, não depender só da linearidade, da disciplinaridade, do acúmulo, do excesso de conteúdos, da liberdade para que o aluno possa aprender alguma coisa e ter a satisfação de aprender. Porque eu fui um aluno na escola básica, pública, que eu tive poucas vezes a satisfação de falar, nossa, aprendi. Quando eu estava tentando compreender alguma coisa, já estava vindo outra, já É. bombardeando ali, ó. E mesmo na escola pública, com todas as deficiências, faltando professor, etc., o conteudismo era o foco, era muito conteúdo mesmo assim. Então, poucas vezes eu lembro assim de ter aquele prazer de ter construído um projeto de alguma coisa e me sentir assim, nossa, eu consegui aprender e colocar isso em prática, chegar à resolução de alguma coisa.
É como se fosse uma educação mais inibidora mesmo, para Sim, inibir, né? Para falar assim, ó, fica aí no teu isso. canto, né? Então, eu De acho que obediência, obedece e executa só, né? eu senti muito isso na escola pública, sabe? Eu digo agora, assim, até tentando trazer um pouco daquilo que eu senti para ver se a gente consegue ser mais claro sobre a importância da mobilização para a gente começar, então, mudança no âmbito do currículo para tentar equilibrar um pouco esse. Eliminar um pouco da exclusão social. Não eliminar, mas diminuir a exclusão social e a desigualdade, né, no âmbito da educação. É, eu sou muito objetivo, né? Assim, eu não fico alimentando fantasias, né? Se a gente quer mudança, é via política, basicamente. A política decide tudo. O que que eu falaria que a gente precisa fazer de maneira corporativa, os educadores, né? Que a gente é uma das classes mais desunidas que existe em âmbito profissional, né? Exatamente porque nós somos facilmente cooptados por esses rótulos e discursos e cada um vai para um lado e a gente não se une nunca para educar. A gente deixa que questões comezinhas, menores, de ideologia, de doutrina, de fé, ou seja lá o que for, influencia o nosso trabalho pedagógico, que não deveria acontecer. Tá? Mas basicamente é o quê? E todos nós somos capazes porque nós minimamente temos uma cognição desenvolvida, de identificar figuras capazes de pensar a educação, né? Ou seja, os especialistas que a gente falou, e votar, né, em representantes dentro da política que tenham um compromisso real e que entendam de educação. Não é só pelo grupo, não é só por nós, professores ou educadores, não é só por carreira melhor ou salário melhor. É porque é o único caminho de você salvar a sociedade. Então, para você mudar uma sociedade, você precisa ter pessoas com poder político para fazer isso. Se não tem, esquece. Quem domina hoje o Congresso Nacional são duas bancadas. A do agronegócio, a mais, 70% do Congresso Nacional representa o agronegócio, que em termos de população é 0,01% da população. Ou seja, você tem 70% do Congresso Nacional que legisla, cria lei de tudo, criando lei para o agronegócio, para 0,01% da população, enquanto metade da população está em insegurança alimentar. Né? Os professores estão jogados para trás, a educação está sendo destruída ano após ano. Por quê? Porque nós não temos nenhum poder e influência política, porque somos incapazes de agir como grupo, coletivamente, corporativamente e politicamente. Então, objetivamente, é buscar especialistas, pessoas que entendem de educação e que tenham influência E política dar poder para e essas se pessoas. unir para dar poder, Exatamente. representatividade para essas pessoas. Exatamente. Fora isso, a gente fica só enxugando gelo. Maravilha. Pessoal, acho que a gente vai ter que encerrar porque não tem fim. Não, pode, vamos. E provavelmente a gente vai trazer mais temas, né? Vamos discutir sobre mais temas. Só que assim, como diz o nome do nosso canal, são conexões pedagógicas. É muito importante que vocês também participem, que coloquem aí comentários, como eu falei, não mera opiniões, mas comentários realmente daquilo que vocês vivem na educação, para que a gente possa construir algo a partir disso, porque tudo que a gente constrói em termos de informação e principalmente conhecimento, quando ele é relevante, ele cresce, ele ecoa, né? Então nós precisamos ajudar nesse sentido, fazer com que informações importantes e posicionamentos importantes ecoem, como, por exemplo, essa necessidade da classe de professores buscar representantes, especialistas, conhecedores e influentes politicamente para que a gente possa ter esse processo de equilibração e depois de mudança, né? Rodolfo, obrigado, viu? Valeu. Esse primeiro episódio aqui bem forte, né? Um assunto que é, é, falamos de questões sociais, falamos de questões políticas, falamos de currículo. E muito obrigado por esse primeiro episódio, por essa oportunidade da gente conversar. E com certeza você vai nos ajudar mais vezes aqui a refletir sobre outros assuntos também. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Falar de educação para mim é um prazer, não é trabalho, tanto que a gente ficaria aqui horas falando sem problema nenhum. E fico à disposição.
para ajudar o seu público, os professores, né, os educadores que te assistem, né, que te acompanham, a gente pensar sempre a educação de uma maneira para evoluir e para produzir uma sociedade justa, digna e que todos possam viver bem e com dignidade, pelo menos comer e ter um teto. E a Maravilha. educação é o caminho para isso. Isso. E vamos juntos. Pessoal, valeu, obrigado e fiquem atentos. Até o próximo vídeo.